Voltamos com a nossa conversa com o ex-presidente da Câmara, José Antero de Paiva Grilo. Bom, Zé Antero, no bloco anterior a gente estava começando a falar sobre a sua trajetória como vereador. O senhor falou que na primeira eleição sua, o senhor ficou muito conhecido porque era presidente do JAC, né? Como é que o senhor foi parar também no ramo do futebol? Que eu lembro que o senhor também gostava muito daquele campo do Santa Maria, né? O campo de futebol que tinha lá. Como é que o senhor foi parar no JAC? Na realidade é o seguinte, tinha um ex-vereador aqui de Jacareí, ele mora em São José dos Campos hoje, o Adilson Arice. E tinha um técnico também que chamava Getúlio Camargo. Naquela época, eles estavam com dificuldade de arrumar alimentação para os jogadores, porque terceira divisão de profissionais é muito difícil tocar um time, sabe? Aí eles me procuraram na época para que eu pudesse arrumar, ver se eu conseguia arrumar alimentação para os jogadores. E aí eu comecei a acompanhar, né? Acompanhar o time e tal, e daqui a pouco eu era presidente do time, né? E contava com apoio sempre muito grande, a JTU dava os ônibus gratuitamente para nós quando nós íamos viajar. Um diretor da JTU fazia parte da diretoria, nós tínhamos um grupo muito grande que batalhava, e eu fiquei até agosto de 1992 no Jacareí Atlético Clube. Eu tive a oportunidade, o time que foi campeão em 92, não, 86. 88. O time que foi campeão em 88, quem montou aquele time fui eu, né? Mas aí depois também, por questões políticas, eu resolvia sair. Para não misturar as coisas, porque aí era complicado, tinha alguns diretores que não queriam que houvesse imputação. Aí eu saí, vim seguir a vida pública. E aí o senhor aceita ser candidato a vereador em 92 pelo PMDB? O senhor falou que teve que se descompatualizar da empresa, né? Que o senhor estava como funcionário, porque a empresa também não permitia. Não teve aí um medo de arriscar, sair da empresa para tentar uma coisa que não era certa? A princípio a minha família não queria, né? A minha mulher principalmente não queria. Mas eu já tinha um conhecimento bom na cidade, né? Eu tinha certeza que eu venceria. E caso isso não ocorresse, eu por ser um profissional de destaque nesta área de restaurantes industriais, eu fui chamado várias vezes para trabalhar, né? Porque era uma área, era muito difícil você encontrar um profissional no meu nível para gerenciar a empresa. Eu fui chamado uma vez pela Embraer, eu fui chamado uma vez pela Johnson, só que eu não aceitei a proposta porque o salário que eles ofereciam na época, eu ganhava o dobro. Então não dava para trocar de emprego. Como é que foi essa campanha de 92? O que o senhor lembra dessa campanha? O senhor apoiou o Dr. Telmo com o Demésio. O PMDB acho que fez 4 vereadores, não foi? 5 vereadores. Eram 19 vereadores na época aqui em Jacareí, né? Não eram 13. O que o senhor lembra dessa campanha aí, a sua primeira? Olha, eu confesso a você que eu toda a vida tive como propósito o seguinte: desde quando eu decidi ser candidato, se eu chegasse até aqui, o meu objetivo era ajudar as pessoas, né? Fazer com que o salário que o povo me pagava na época fosse justo, né? Então eu sempre estive aqui para servir, não para ser servido, né? Então o meu discurso na rua não era assim, não era tão difícil, porque aquilo que eu pregava eu sempre cumpri, né? Eu toda a vida fui recordista de atendimento de pessoas aqui na Câmara, toda a vida. Porque em 1992 havia uma dificuldade muito grande na cidade.
principalmente na área médica, né? A Santa Casa, só tinha a Santa Casa sozinha, não tinha leito de UTI, não tinha nada. Era uma dificuldade muito grande. Então, eu usei toda a vida o cargo a serviço da população. Eu arrumei cirurgia em São Paulo para várias pessoas, em Taubaté, que tinha uma estrutura melhor, em São José dos Campos. Então, eu toda a vida atuei nesta área da saúde. Então, para mim, aquilo que eu preguei na rua, na campanha, eu cumpri. E logo no primeiro mandato o senhor foi presidente da Câmara, né? No primeiro biênio foi o Pedro Leite, se eu não me engano, e no segundo biênio foi o senhor. Como é que foi essa experiência de comandar a casa? Eu acredito que os 2 anos de atuação, primeiramente minha dentro da Câmara, fez com que os outros vereadores acreditassem que eu poderia ser presidente, né? Pela minha atuação. Eu sempre fui muito rígido, muito controlador, levava as coisas muito a sério e contava também com o apoio do Dr. Telmo, né? O Dr. Telmo me apoiava porque sabia que eu, se tinha uma coisa que eles não precisavam falar 2 vezes, é a palavra. O que eu combinava com eles, eu cumpria. Eu sempre fui desta maneira. Eu nunca ruí a corda, né? Eu cansei de ver vereadores da bancada de sustentação tratar uma coisa lá e chegar aqui embaixo e fazer outra coisa, né? Então isso para mim era muito difícil conviver com esse tipo de coisa, porque eu acho que o homem tem que ter palavra. Assumiu, tem que fazer o que combinou. Aí na 96 o senhor é reeleito também pelo PMDB, aí com uma votação, acho, 3 vezes maior do que o senhor teve no primeiro mandato, né? O segundo mandato aí já foi sobre o governo do BSL, que foi um governo muito desastroso, teve várias denúncias, ele colocou a família dele na prefeitura. Essa experiência do segundo mandato para o senhor, como é que foi? Olha, primeiramente foi muito boa, porque eu pude conhecer quem era o Benedito Sarneccioni. Este é, sem sombra de dúvida, um dos homens mais honestos que eu conheci na vida pública. Ele e o Aroquinha. Tá? Benedito Sarneccioni foi uma pessoa, para mim, muito, apesar de ter tido problemas, comentário, pessoal da imprensa com relação à família dele, mas ele em si, ele é um homem íntegro, ele é um homem honesto e além de tudo, um grande jacarense, um cara que gosta dessa cidade, sabe? Foi um mandato difícil porque aí eu tive que concorrer sozinho num partido, que eu fui eleito pelo PTB. O senhor foi eleito pelo PTB em 2000, né? Em 2000. 2000, foi na eleição seguinte. No mandato do BSL. O senhor mudou de partido durante o mandato, né? Saiu do PMDB e foi para o PTB, né? Isso. Foi para o PTB. E aí começam as legislaturas do senhor, que são 3 seguidas, 2000, 2004, 2008, que são, coincidentemente, com as 3 eleições seguidas do PT. E o senhor, eu lembro, eu entrei na Câmara em 2008, eu lembro o senhor fazendo críticas ferozes à administração do PT. Como é que foram esses embates aí? Porque eu lembro que eram sempre, principalmente na área da saúde, que o senhor mais falava, e em 2000, principalmente, o PT elegeu 5 vereadores aqui, dos 13, 5 eram do PT. Como é que era essa relação? Olha, eu sempre fui oposição ao PT, né? Havia muito, as discussões eram acaloradas e eu toda a vida mostrei a eles, sempre dentro da regra estabelecida, né? Dentro da lei orgânica do município, o que eu achava a respeito do assunto. Eu fiquei 8 anos sem subir as escadas da prefeitura, no mandato do Marco Aurélio, né? Então era uma oposição assim muito ferrenha. Eu cheguei a ser até ameaçado, sabe? Algumas pessoas pensavam que eu ia me intimidar com esse tipo de coisa. E eu levei sempre numa boa. Sempre tive
conversas com ele, sempre respeitei ele e sempre admirei a pessoa dele, mas a administração dele, para mim, foi muito sofrível, porque não dava para concordar com algumas coisas que faziam. Essa coisa que a gente vê muito hoje, principalmente de 2016 para frente, que foi o chamado antipetismo, que dominou o país inteiro, principalmente em 2018 com a eleição do Bolsonaro. O senhor acha que foi um pouco um precursor disso no comecinho do século, aí, 2001, 2002? O senhor era um vereador antipetista ou o senhor não ligava muito para o partido? O senhor criticava o modo de administrar? Eu acho que eu faço parte disso um pouco, porque na época a gente via no mensalão, eu já chamava o Lula que ele era o chefe da quadrilha aqui dentro, tem gravado aqui dentro da Câmara, né? Porque eu acompanhava muito a política, eu sabia que as coisas rolava muito feio em Brasília, né? Então, fazia parte. Tive discussões acaloradas com vereadores aqui dentro, porque eles defendiam o Lula e eu atacava na época do mensalão. Não podia concordar com aquilo, né? O povo sofrendo e a turma roubando a vontade de Brasília. Para a gente finalizar esse bloco, o senhor fez parte da legislatura aí também, que teve a ideia de fazer a TV Câmara, que foi em 2007, na presidência do Diogo, se eu não me engano. Como é que foram esses trabalhos, essa ideia de nascer uma emissora pública aqui em Jacareí, que o senhor fez parte? Foi exatamente. Nós sempre tivemos essa carência, né? Até a nível de divulgação dos nossos trabalhos para a cidade e também de levar as informações de Jacareí para o Vale do Paraíba, né? E aí nasceu numa reunião, numa conversa, e nós definimos que nós íamos fazer a TV Câmara, né? E graças a Deus foi um sucesso e hoje, né, faz esse trabalho excelente para a cidade. Aliás, tem uma história que já foi contada aqui pelo Diogo, pelo Diobel também. Eu falei que ia encerrar o bloco, mas espera um pouquinho aí. Que é o seguinte, a eleição do Diogo para presidente da Câmara. Porque, segundo as pessoas falaram aqui, era o senhor que ia ser o presidente de novo. Só que daí o Diobel teve uma discordância, eu queria que o senhor contasse essa história. Não, na realidade não foi isso não. Eu não tinha me candidatado. Eu andava um pouco aborrecido com as coisas que aconteciam dentro da Câmara, né? A nível de diretoria, sabe? Eu não concordava com algumas coisas que ocorriam aqui. Sempre nas eleições havia uma mão, né, no escuro, que sempre figurava aqui dentro, e eu estava perturbado com isso, sabe? E aí, num dado momento, nós tivemos umas reuniões, era para ser um candidato, e depois de uma hora para outra mudou, e nós fomos até almoçar num determinado restaurante em São José, combinando para as eleições. Aí depois, quando foi numa quinta-feira, me ligaram dizendo o seguinte, né? O Genésio me ligou e falou assim, olha garotinho, nós não vamos votar mais naquele candidato não. Eu falei, como? Você está com brincadeira. Eu falei, comigo não tem essa história. Ele foi combinado, né? Que história que é essa? Eu não aceito esse tipo de coisa. Então, vocês ficam à vontade que eu vou articular, a partir de agora, eu vou articular o presidente da Câmara. Né? Conversei com o Júnior Raad, outro cara grande, pessoa espetacular, de palavra, homem, sabe, na acepção da palavra. E o pastor José Roberto. Tiro o chapéu para esses dois caras. Porque a pressão que eles sofreram um dia antes da eleição foi um negócio terrível. Porque nós sabíamos que se elegesse o Diogo, o diretor era obrigado a espirrar. Então a articulação foi essa. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo para o nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.